Eu queria primeiro compartilhar com vocês um vídeo, mas esse vídeo ele não tem, é uma imagem fixa, né? O clipe que o abençoado resolveu fazer, ele não produziu, mas eu vou compartilhar mais pela música do que pelo... Falaram o quê? Falar mais perto? A mais alto, tá certo. Vou compartilhar aqui, é mais pelo áudio da música do que pelo... Tá baixinho para todo mundo ou só para Pedro? Para mim tá bom. Tá bom, mas eu vou falar mais alto. Tá ótimo, então. Eu como e ainda tenho fome, por algo mais eu bebo e ainda tenho sede, por algo mais eu durmo e ainda preciso de um lugar pra descansar. Eu corro pra lugar nenhum, até me lembrar que eu preciso de ti. Sim, eu preciso, eu preciso de ti, Senhor. Não há céu pra se perder com tanto azul. Sem você, sem você, quem é o artista pelo qual me apaixonei? Sem você, o que pode então preencher esse vazio? Sem você, pra quem os mares dançam, ventos cantam suas belas canções, pra quem o sol se põe, as aves voam com tanta paixão, a quem então pertence o meu coração quando eu me for, e esse desejo ardente de ser abraçado por você. Sem você não há sentido algum. Eu preciso de ti. Sim, eu preciso. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti. Sim, eu preciso. Eu preciso.
Então, voltamos. Gente, pelo menos, não sei se vocês conhecem essa música, Faces de Ti, mas é de Israel Spirá. E ouvindo essa canção, a gente pode perceber muita coisa do que a gente vai falar e ouvir hoje entre nós aqui nessa sala, porque a gente percebe uma certa percepção, né? Uma ansiedade, uma questão de não estar se saciando, não estar resolvido, e é assim a sede, né, que o homem tem, e o cantor ele percebe que só em Jesus que ele vai estar plenamente, né, na sua plenitude de vida somente em Cristo Jesus. E a gente precisa entender que essa é a sede em que o mundo vive. As pessoas vivem essa busca, essa sede. Eu não sabe, eu como, mas ainda tenho fome. Eu bebo, mas ainda tenho sede. Eu corro, mas eu não sei para onde eu vou para lugar nenhum. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que nessa primeira noite, né, quando nós vamos falar esses 3 dias sobre liderando a nova geração, o nosso primeiro momento hoje é sobre o entendimento. Como a gente vai entender as novas gerações, né? E é interessante a gente falar porque a gente precisa pensar que não é só uma geração que nós estamos convivendo. E, assim, o tema, o foco nosso, claro, que são as novas gerações. Então, a gente vai focar na atual e naquela que está chegando. Mas nós entendemos também que nós nos relacionamos com gerações que antecedem a nós. Todos nós. Pelo menos nós interagimos entre 5 gerações que nós vamos ver, mas a gente precisa um pouco, né, para a gente trilhar, né, esses 3 dias, essas 3 noites, nós vamos trilhar, mas a gente precisa de um conhecimento assim mais teórico, digamos assim, mais básico, de entendimento. E aí o trabalho sujo, pesado, ficou logo no primeiro dia, tá? Depois aí vocês vão ficar mais leves, professor melhor, mais dinâmico também, com o nosso querido Lucas. Mas a gente precisa entender o que é com a geração. A gente precisa entender que a nova geração, ela não surge de nada. Ela não é fruto de um, ela é fruto de um processo histórico, sim. E como a cultura, a tecnologia, as aflições, as crises, elas vão moldando um grupo de pessoas que nascem num determinado período. E é importante a gente pensar que as pessoas que nascem dentro desses períodos que nós vamos ver não é algo engessado. Não é, eu nasci em 1980 e tanto, então eu sou da geração tal e eu não tenho característica da outra. Não. Eu nasci em 2000, eu sou assim, não tenho característica da outra. Não. A gente conhece alguém, né? Já ouviu assim? Eu tenho uma alma de velho, e nunca, né? Uma pessoa mais jovem que diz que tem essas características. Não, eu nasci na época errada. Eu gosto da época das músicas antigas, eu gosto das músicas que meus avós gostavam, hoje não tem nada que bom. Ou então, o contrário também, né? As pessoas que estão lá, assim, de mais idade, gerações passadas, mas ainda vivem, se comportam como as gerações que nós temos atualmente. Então, como eu falei, nós temos pelo menos 5 gerações que convivem em todos os ambientes. Baby Boomers, geração X, geração Y, geração Z, e a que está chegando agora, que é geração Alpha. Rapidamente, o que a gente pode dizer? O Baby Boomers é um grupo, né, uma geração que nasceu lá
em 1946 a 1964. Então, esse pessoal é aquele que enfrentou, né, passou pela Segunda Guerra, viveu um momento de grande instabilidade, não tinha nada, instabilidade. Eles buscam a estabilidade porque eles viveram num período em que nada era certo, tudo poderia desmoronar. Eram muitas crises, eram muitas guerras, eram as questões de doenças, falta de vacinas, como nós temos hoje. Então, eles se agarram a isso e buscam, de toda forma, a estabilidade. Eles olham para o trabalho, para a carreira, e eles se dedicam àquilo com toda a força possível, porque aquilo ali é como eles vão satisfazer a vida deles, no sentido assim, de objetivo de vida. Eles têm muita autoridade, respeitam as autoridades, né? Olham para a hierarquia com muito cuidado, muito temor. Isso tudo por conta de quê? Desses momentos que eles viveram, de questões políticas, questões de guerra, questão de perseguição. Muitos também foram privados de liberdade. Então, essa é uma característica dessas pessoas, né? Dessa geração que é cercada aí, é chamada de baby boomers. Mas por quê? Porque também ali foi no final da Segunda Guerra, as pessoas voltaram, né, os soldados sobreviventes, e aí houve um aumento de natalidade no mundo. Então, explosão de bebês, né? Porque nasceram muitas crianças. Então, essa geração que nasceu ali de 1946 a 1964. Passando para a próxima geração, vem a geração X, e ela vem ali em torno de 1975 a 1980, momento de muitos questionamentos, as questões dos movimentos hippie, os movimentos que questionavam as autoridades. Então, nós temos, então, esse grupo. E é interessante nós pensar assim, por que geração X, né? Saiu de Baby Boomers, né? Anteriormente, e agora surge uma tal de geração X. E aí, não sei vocês, tá? Quem gosta, eu não quero trazer essa lembrança agora. Mas o X aí é o X da questão. É o X da matemática. Por quê? Quando a gente está na escola, as grandes questões lá de raiz, elas é para resolver o X. Então, é uma incógnita. Ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe o que é. Precisa se desenvolver a questão de colocar fórmulas para descobrir o valor de X. Então, a mesma coisa foi dado a essa nomenclatura, a essa geração. Por quê? Porque não sabia como é que ia ser. Então, colocaram assim, essa geração é a geração X, porque a gente não sabe qual o futuro dela. Então, eles buscam as pessoas aí dessa faixa etária, nascidas, né, nesse período, buscam a independência, são sempre mais questionadores, né, do que os seus anteriores, talvez porque foram reprimidos, né, pela geração anterior, que era muito certinha, e no sentido assim de querer tudo muito tradicional. Então, essa geração X, ela vem romper com o tradicional. Ela quer, já agora, ela não é mais aquela geração que faz tudo pelo trabalho, quer tudo pela profissão, não. Agora ela já busca um equilíbrio entre a vida e o trabalho. Depois chega a geração Y. Os filhos da geração X, eles já nascem ali no período de 1981 a 1996. Eles são aqueles que estão conectados com a tecnologia. E aí eles já vivem experiências diferentes. Eles já buscam um propósito, eles já não são mais tão presos à questão do que é o profissional, no sentido assim, o trabalho não é a minha vida, não é, eu preciso dessa estabilidade. Eles já conhecem o mundo, ali são apresentados, né, o mundo tecnológico, mas chegamos à geração Z.
essa geração, que vai ser o centro, né, da nossa noite, essa geração, até dei mais características a ela para a gente conhecer ela melhor. Então, é do grupo ali que nasce de 1997 até 2012. E a geração Z, ela tem essa nomenclatura também, porque ela é que estaria ali no final de um milênio, na passagem do milênio, né? Então, ali são pessoas que nasceram no mundo digital. Eles não foram apresentados à internet, ao computador, ao celular, não. Eles já nasceram com esses equipamentos e essas tecnologias já existindo. É claro que não no nosso nível de hoje, mas já existiam. Então, todos tinham acesso à possibilidade de ter contato, né, com essas tecnologias. Então, aí eles são chamados de nativos digitais por isso, porque eles nasceram dentro desse mundo digital. Eles não foram como a geração Y, os milenares, né, ali, porque eles estavam o quê? Sendo apresentados. Não. A geração Z, ela nasce dentro desse mundo. E nascer dentro desse mundo, ela vai trazer características que são notadas hoje, não só para esse grupo de pessoas, mas elas se tornam pessoas mais imediatistas. E aí, por conta da tecnologia, elas buscam respostas muito rápidas, né? E isso ocasiona em serem pessoas mais ansiosas. Mas também essas pessoas, elas buscam a autenticidade. Elas têm acesso a muita informação, muita informação. E aí entram os debates, né? Entram os conflitos. Por quê? Porque essa geração, já que ela tem acesso a muita informação, ela não tem muita profundidade como se tinha as anteriores. As anteriores, elas eram mais profundas, sabiam menos coisas, mas sabiam mais coisas dessas menos coisas. Enquanto, a partir da geração Z, nós vamos ver pessoas que conhecem menos de mais coisas, mas conhecem mais coisas do que as pessoas anteriores. Então, elas conhecem de tudo, mesmo que não necessariamente signifique com profundidade isso. Eu separei aqui também essa geração alfa, porque nós precisamos já começar a pensar nela. Não são aquelas pessoas que nasceram a partir de 2013. Atualmente, elas estão aí já com seus 13 anos, né? 14, 10. Então, nós precisamos já, é claro que a gente vai falar sobre a geração Z, mas a gente precisa já também, quem sabe, pensar em um outro workshop, um outro momento, a se dedicar exclusivamente a falar sobre essa geração alfa. E é uma geração que a gente não tem muitas informações, por quê? Porque ela ainda está em curso, ela ainda está crescendo. Ainda as pessoas que nascem hoje ainda estão dentro desse mundo cultural que forma, né, que molda de alguma forma, a mente, a cultura atual. Então, vamos pensar aí que essas crianças, esses adolescentes hoje, eles já têm acesso a muita inteligência artificial. Como elas têm acesso a isso hoje? Eles não são nem mais como a geração Z, que estavam ali com acesso, em alguns momentos, mais restrito à tecnologia. Não, a tecnologia hoje ela é muito, muito, muito mais dinamizada, ela é muito mais conhecida, ela é muito mais acessível do que para a geração Z. E é uma tecnologia muito mais avançada. Então, elas buscam, essa geração alfa, elas aprendem de forma interativa, a mente já funciona de uma forma diferente. E aí vocês vão lembrar, quem não tem criança, quem não tem um adolescente, que já tem um celular, que já sabe direitinho pegar o controle remoto, já muda, já faz o que os pais, muitas vezes, não fazem. Então, é um funcionamento da mente, né? A gente já pode perceber
o funcionamento da mente da geração alfa. Mas, como eu disse, vamos separar um outro momento, tá? Para falar sobre isso. Mas o interessante, meus irmãos, é que eu não poderia deixar de lembrar também que a Bíblia, ela traz para a gente algumas questões geracionais também. E aí vem o texto de Juízes. Juízes é um colapso, a verdade é essa. É o texto do livro todo de Juízes, ele é um colapso da sociedade de Israel. E aí a gente precisa perceber qual é o contexto dessa cultura, né, desse povo. O povo tinha vivido milagres. E aí eu coloquei ali Êxodo e Josué. Só aí já são duas gerações diferentes. Vamos lembrar que o povo que saiu do Egito no Êxodo, eles viram os milagres, viram os prodígios, atravessaram o Mar Vermelho, mas eles, pela incredulidade e murmuração, Deus falou que eles não entrariam na Terra Prometida. Os filhos deles entrariam nessa terra. E os filhos deles são esse povo que, com Josué, lutou pela conquista da terra. Então, aquele povo que tinha mais de 20 anos para cima, que saiu do Egito, que conta a história no Êxodo, quem chega ali em Josué, no livro, são os filhos, ou então tinham 20 anos abaixo, ou só Josué e Caleb, que eram ali os tiozões, né, daquelas pessoas. Então, nós temos a geração do Êxodo, a geração que foi liberta ali no tempo com Moisés. Nós temos uma segunda geração ali com Josué, lutando e conquistando a terra. E nós temos a terceira geração, que é essa geração do livro de Juízes, que não viram, muitas vezes, as conquistas, necessariamente. A gente não sabe o quão grau, né? Mas a gente pode pensar que mudou a geração, assim como os filhos, né, não viram os prodígios no Egito, mas estavam conquistando a terra. Essa geração do livro de Juízes, ela se levanta e o texto é muito triste para nós. É triste saber que uma nova geração se levanta e não conhece o Senhor. Isso aqui, meus irmãos, precisa deixar o nosso coração alarmado e preocupado. Alguém pode ler aí o que está na casinha, na caixinha branca, pequenininho. Alguém consegue ler aí para mim? Abre o microfone e lê para mim. Não era falta de informação, era falta de transmissão. Eu botei pequenininho para não causar muita polêmica. Porque o problema, meus irmãos, é porque se a gente fala sobre Juízes, se a gente fala sobre Josué, se a gente fala sobre o povo do Êxodo, nós vamos entender que existiu uma transmissão de conhecimento e informação da Bíblia. Não da Bíblia, tá? Mas da lei do Senhor. Deuteronômio, eu recomendo a leitura. Inúmeras vezes, Moisés, nas suas últimas palavras, ele faz menção aos filhos, às gerações que estão vindo. Façam isso para seus filhos perguntarem a vocês e vocês ensinarem. O chamar ali em Deuteronômio capítulo 6 fala sobre isso. Ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Mas ali no final, assim, descendo mais, ele fala assim: inculque, ensine na cabeça dos seus filhos, para que eles façam isso quando se levantar, quando estiverem caminhando, em todo momento. Então, meus irmãos, os alertas de Moisés, eles não foram cumpridos, infelizmente. E Juízes vai ser o colapso desse povo que não
transmitiu a lei do Senhor aos seus filhos. Nós, então encontramos aí os conflitos, né? A geração, ela mudou, mas o problema, ele continua o mesmo. Uma geração que não conhece o Senhor, porque não foi ensinado. E aqui a gente vai ser muito cuidadoso, tá? Porque nós estamos aqui com pessoas tementes ao Senhor, pessoas que estão interessadas em ensinar, em cuidar, em orientar as novas gerações. E a gente não vai generalizar. Mas o que aconteceu, meus irmãos, de fato, e acontece hoje, talvez tenha sido algo não perceptível. Talvez não tenha sido a prática. E aí a gente pode puxar para a gente. Talvez não seja a prática que faltou. Mas o que faltou talvez tenha sido só uma contextualização, uma nova realidade. Vamos pensar que aquele povo do início era um povo que estava escravo no Egito. A segunda geração foi um povo que estava caminhando pelo deserto. E a terceira geração é um povo que estava estabelecido numa terra nova. O contexto mudou. Então, necessariamente, os ensinamentos, não o ensinamento, mas a forma de ensinar, a contextualização, ela precisava ser melhorada, precisava ser mais bem analisada e direcionada. Faz sentido para a gente também isso? De alguma forma, a gente vive hoje, 2026, a mesma realidade de 2016? Não. Um fator simples que mudou tudo foi a pandemia. E ela é muito recente. Outro fator, aí a gente fala assim, dos últimos 6 anos, né? Vamos lá para mais de 10 anos. Os avanços tecnológicos de 2000 a 2010 são os mesmos? Não. 1999 é outro planeta. A verdade é essa. E nós não podemos fazer como o povo de Israel, que talvez buscou fazer da mesma forma aquilo que estava sendo feito. Então, nós olhamos então para a nossa geração. A característica da geração que é mais proeminente hoje, a geração Z, a nova geração, que abarca aí parte da adolescência e parte da juventude. Então, essa geração que é marcada principalmente, vocês anotem, que gente, faça o que for, depois eu até mando material. Mas essa é uma característica que é a principal, que é a questão da tecnologia e como ela influencia a vida das pessoas. Elas são chamadas de geração nativas digitais. Então, isso vai ser a diferença. Por quê? Porque as pessoas que são nativas digitais, elas vão interagir com a tecnologia e vão interagir no mundo real buscando as mesmas respostas que tem da tecnologia. Então, aí, o nativo digital, ele é dinâmico, ele é curioso, ele é autodidata, mas ele é imediatista, ele é ansioso, ele tem pouca paciência e resiliência. Eu não sei, né? Assim, vocês, qual é o nível de relacionamento assim que vocês têm com jogos, por exemplo? Mas a gente que joga, né? FIFA, futebol, o jogo que for, a gente pode ser iludido de que é fácil jogar bola, porque a gente aperta os botões. Assim também como uma série, ela pode nos prender, nos conduzir, até nos manipular a pensar de uma forma, a torcer pelo vilão, a torcer, às vezes, até pela
traição pelo casal que se ama. Percebemos como a tecnologia ela influencia a nossa relação com as pessoas no mundo real. Então, isso é um fator importante nós pensarmos, os nativos digitais, a geração Z. Mas tem coisa boa, tá bom? Graças a Deus. Porque a geração Z, ela foi ao longo do tempo limpando, né, essa questão assim, dessa preocupação excessiva com o trabalho. No sentido assim, não que o trabalho seja algo ruim, mas até a questão de ser explorado, até uma questão de perder a sua dignidade pelo trabalho. A geração Z ela não passa por isso. Muitas vezes até o contrário. Apertou só um pouquinho o calo, tchau. Por quê? Porque ela valoriza a sua saúde mental. Ela busca principalmente o seu bem-estar. E aí, esse é um outro ponto muito importante sobre a geração Z, está ali embaixo do coraçãozinho ali, ó. Ela tem busca pelo propósito. Ela busca propósito nas coisas. Ela pode sair de uma empresa, de um trabalho, até de uma igreja, se ela perceber que aquela organização não está cumprindo aquilo que ela acha que é o propósito daquela organização. Aí a gente abre um parênteses e pensa assim, pode ser até isso que esteja a realidade dos congregacionais. Por quê? Porque a nossa geração está saindo das igrejas, muitos vão para fora, se perdem, infelizmente, mas muitos vão para outras igrejas também. Mas por quê? Porque elas não percebem ali, no contexto cristão, na organização, na congregação, um senso de propósito. Não tem propósito de estar aqui. E aí entram outras questões que são muito importantes para a gente, que é ali a questão do que eles percebem na realidade. Essa geração não está nesse slide. Porque esse slide aí foi de um TCC até que eu apresentei. Mas a geração ela tem uma aversão ao que é mentiroso, falso, hipócrita. Eles gostam da realidade. Não necessariamente ela vai confrontar. Não necessariamente ela vai chegar e buscar resolver o problema. Mas silenciosamente ela só vai se retirar. Não tem propósito aqui. Essa geração também ela herdou essa preocupação relacionada à sustentabilidade, às causas sociais, como eles se mobilizam rapidamente para buscar resolver algum problema sobre isso. E aí, já que eles não têm esse apego à questão do trabalho, assim, no sentido de ser empregado, muitos são os empreendedores nessa faixa etária. Mas aqui eu quero fazer uma proposta de virada, né? Uma proposta de mudança. E aí podemos falar sobre várias áreas que podemos atuar e buscar, reconhecendo a realidade, nós buscarmos adequar. Mas trouxe só dois, que é o ensino bíblico e o aconselhamento. O ensino bíblico, no sentido dele ser claro e aplicável, tá? Por quê? Porque, como nós vimos no outro slide, eles não têm muita concentração. Eles querem entender logo. Então não adianta muitas vezes ficar falando muito. Eles querem saber o que isso vale para a vida. Como é que eu vou usar isso aí que você está falando? Então a gente olha assim, ó, contexto das gerações, Deuteronômio. Então, por que você vai aplicar isso, os princípios de cuidado com as gerações novas? Pronto, é uma aplicação para o dia dele. Mas além do ensino bíblico, claro,
e aplicável. Isso que é importante, tá, gente? Vou abrir um parênteses, outro parênteses, é cheio de parênteses, tá? Finalzinho do sermão, finalzinho da pregação do domingo, da quarta, da terça, do dia que for. Se o pregador não falar o que pode ser feito na sua vida com aquele texto, você ora na hora, viu? Pelo amor de Deus. Fala comigo, Jesus, o que eu posso trazer para o meu dia? Pronto. Aplica. Aplica a palavra de Deus. Busca entender qual é o ensinamento e trazer para a sua realidade e meditar nisso. Mas além do ensino bíblico, como mencionei, é o aconselhamento. O aconselhamento com busca a trazer cura, trazer orientação, andar junto, caminhar. Vamos lembrar mais uma vez as características, os problemas que pode se trazer de uma pessoa imediatista, ansiosa, pouca paciência e resiliência. Isso, meus irmãos, vai ser tratado no aconselhamento, no caminhar junto, no orientar. E não, aí a gente não vamos deixar ser moldado pelo que a gente vê nas TVs, nas séries, nos filmes, de uma palavra mudou, tá tudo. Não, a vida não é assim. A gente não vai se comportar da forma de olhar para a realidade buscando aquilo que é tecnológico. A gente vai entender que às vezes vai ter queda, às vezes vai ter falha. Faz parte. Desenvolver aquilo que é uma característica pouco, né? A resiliência. Vamos falar mais um pouco ao longo da semana, mas buscar, né, nesse propósito de virada, o discipulado relacional. Quem sabe os pequenos grupos, mas de alguma forma que a gente consiga andar vida na vida uns dos outros. E aí a gente precisa ser bem enfático em dizer, a gente não vai conseguir desenvolver isso com todo mundo. Vamos precisar escolher com quem caminhar. E as pessoas com quem vamos caminhar, elas precisam querer caminhar conosco. Só assim é o verdadeiro discipulado. Mas eu queria abrir novamente, agora outra pessoa, alguém, sobre os riscos de aversão aí do ranço. Quais são os riscos? Coloca aí na caixinha branca. Alguém lê para mim? Tá maior agora, tá? Rejeito a incoerência, busco a verdade e sinceridade. Isso aí. Então, o que quer dizer? O ranço, ele pode vir a partir da percepção da incoerência. Um discurso que fala alguma coisa, mas a prática ela não está alinhada nesse propósito. Ou então, o discurso ele busca só manipular, só fazer de uma forma que a pessoa cumpra aquilo que ela quer. Vamos perceber que a proposta de virada ela tem esses dois lados. De um lado, o discipulado relacional, e do outro, tem essa rejeição se a pessoa perceber que o discipulado é uma obrigação. A pessoa está ali reunida no pequeno grupo, num culto, porque ela é líder, porque ela tem que estar ali de alguma forma. E isso vai criar, né, essa geração, a rejeição. Elas buscam a verdade e sinceridade. E isso, meus irmãos, precisa, então, primeiramente, ser tratado em nosso coração. Nós precisamos amar as pessoas que estamos andando juntos de verdade. Porque se não amarmos, né? Tem até uns filmes aí que falam sobre isso. O camarada, ele faz uma aposta de conquistar a menina. E aí ele se apaixona de verdade pela menina.
A menina descobre a aposta. E aí? Não acredita que você está comigo por quê? Por causa da aposta ou por conta do que você me ama, gosta de mim? Então, esse é o dilema que a geração Z passa. Porque se você trair a confiança, se você falar uma coisa e, na verdade, ser outra, tipo aquela pessoa, né, que fala, viu, tá ótimo, viu, aí desliga o telefone, só não xinga porque é crente. Isso aí, meu Deus, isso aí destrói, isso cria o verdadeiro ranço para essa geração. Então, separei 5 pontos, né, positivos para essa proposta de virada. Então, vamos lá. A gente quer que a geração atual, elas aprendam, né? A gente quer que eles se dediquem, se empenhem em estar na escola bíblica, no curso de doutrina, na célula, no que for. Mas nós precisamos priorizar o que? Antes do ensino, o relacionamento. E aqui a gente volta para o clássico, né, Anne? O clássico. Eu vou me relacionar porque eu quero ensinar? Não. Vamos nos relacionar com as pessoas porque amamos as pessoas. E aí, através desse relacionamento puro, de um coração transformado, nós cremos que Deus vai agir trazendo o ensinamento. E aí vem o ponto 2. Por quê? Porque não é só amor no sentido de vontade, né? Não é só sentimento. O ensino não é só sentimento, tem que ter prática. Isso é uma coisa recorrente para a gente. O ensinamento ele precisa ter prática, ele precisa ser demonstrado, ele precisa ser é, aplicado no dia a dia das pessoas, no relacionamento dele com os pais dele, ou com o pai, muitas vezes, a questão de divórcio hoje é tão grande, com o namorado, com o amigo da escola, com os inimigos, com as pessoas que ele tem ranço. Os ensinamentos, eles precisam terminar de alguma forma palpável, de alguma forma do dia a dia dessa geração. Nós precisamos também, além de ter um relacionamento antes de ensinar, e aí esse ensinamento ser aplicável ao dia a dia, precisa criar ambiente seguro. Temos aquelas características? Ansioso, temeroso. Então, nós precisamos mais e mais do que criar esse ambiente seguro. Como é que a gente vai criar um ambiente seguro? Vai criar um ambiente seguro a partir da forma em que não agirmos de forma dupla. Um discurso e uma ação diferente. Então, nós vamos ser o mesmo discurso e a mesma postura. Isso vai criar um ambiente de confiança. E aí, é claro que entra a questão de como julgar, mas a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Mas, além disso, a geração ela precisa de modelo. E Silva aqui, Lucas Silva, ele fala muito sobre isso, sobre ser referência para as outras gerações. E até um bordão dele, eu quero ser uma referência para as gerações, e está certo. Nós precisamos de mais pessoas sendo referência para outros. E a partir desse busca por referência, criando esse ambiente seguro, ensinando de uma forma que faz parte do dia a dia os ensinamentos, um cuidado no relacionamento, nós vamos ter o que a Bíblia chama de discipulado intencional. Desejo de ensinar com a vida o outro a ser como Cristo. Aí eu queria pedir a outra pessoa que lesse aí os riscos, né, do ranço. Último, tá? Lembra-me alguém. Gente, ninguém, pelo amor de Deus.
de aversão e ranço. Só estou me escutando? Do, Comparar com gerações, apenas criticar, esperar maturidade sem discipulado, ter igreja sem conexão real, fazer eventos sem continuidade. obrigado. Então, nós temos aí os riscos de criar a versão dessa geração. Lembra dos anteriores? A questão de ter uma palavra, uma ação e um comportamento diferente e tal. A questão de percepção da incoerência, a busca que eles têm pela verdade e sinceridade. Então, aqui é para nós não sermos os chatos, né? Comparação com a geração antiga. A minha geração, no meu tempo, Ou então, não, olha para esse menino, olha para essa menina, não quer nada, só criticando. A gente quer ver a pessoa madura, mas a gente não se envolve no processo de amadurecimento das pessoas. A gente só cobra. E aí vem tá descendo, tá piorando, tá apertando, né? A questão da nossa igreja sem conexão real. O problema é de nós nos encontrarmos somente para cantar no domingo à noite. E a gente não sabe o que é uma verdadeira comunhão durante a semana. Isso desencadeia também a questão de eventos, de só ter aquele momento ali, acabou. A vida da geração Z, lembra da música? Continua vazia. Continua sem experimentar a transformação que só o Espírito Santo traz nas nossas vidas. Eu trouxe essa dinâmica, mas eu vou pedir para vocês pensarem, tirarem um print, e aí todo o grupo também, se quiser compartilhar, pode compartilhar, mas pensar sobre isso. Como está a minha realidade da juventude na minha igreja? Quais são os pontos fortes? Façam o esforço, tá? Às vezes a gente não consegue, eu não quero, tá tão com ranço da situação que a gente não consegue perceber alguma coisa que está funcionando. Mas faz essa análise. O que está funcionando? O que eu posso tirar de bom aqui da minha mocidade, dos meus adolescentes? Mas também os pontos fracos, onde nós estamos falhando, né? O que é que a gente precisa melhorar? E o último é não ser contemplativo. Lembra? O evangelho, os ensinamentos, eles precisam ser aplicáveis. Então, 3 ações que podemos começar nos próximos 30 dias. Então, eu vou deixar essa tarefinha de casa aí para vocês. E aí a gente está no grupo, fica à vontade de procurar, se quiser conversar sobre isso. No mais, essa foi a frase, né, que assim, foi uma área de interesse, como o Lucas também teve. A gente estudou junto e aí a gente concluiu, e nosso último trabalho, TCC, a gente foi bem parecido. E aí a gente fica sobre isso, a preocupação que a gente tem guardou nosso coração, o ensino bíblico, ele continua sendo central, mas precisa ser contextualizado. Então, meus irmãos, espero que possamos ter aprendido um pouco, né, de entender um pouco as novas gerações, e fica minha gratidão a Deus aí pela vida de vocês, por que nós vivemos juntos. Amém? Obrigado. Valeu. Maravilha, obrigado, MP. Gente, vou pedir uma coisa antes da gente partir para algum momento da gente conversar um pouco, se alguém tem algo para falar, acrescentar, ou até mesmo perguntar, né? Não sei se a gente vai ter as respostas para tudo, mas a gente está aqui exatamente para
para crescer junto e aprender um pouco mais com cada um. Mas não deixe de preencher a lista de presença, né, para a gente ter o controle, tudo certinho. Já coloquei no grupo, já coloquei aqui também no chat, só para a gente não perder esse controle. Mas eu queria falar, né, com relação a essa aula, né, que o Marcos Paulo deu para a gente aqui, como que é importante nós, como líderes, como pessoas que lideram, né, e dialogam, né, com essas novas gerações, de entender, né, o que passa, né, no mundo deles atual, né, o que passa, as crises que eles estão passando, as crises que eles estão vivendo, né, muitas vezes a gente não tem paciência, né, o Marcos Paulo até falou da questão da gente comparar, né, a nossa geração, ou talvez outras gerações, né, uma coisa que a gente precisa entender é que essa geração não é proativa, né, às vezes a gente fica esperando essa reação dessas novas gerações, não, porque eu mando no grupo e ninguém responde, eu peço para fazer e ninguém faz. Gente, eles não são essa geração, ela não é proativa, elas não vão pegar e começar a fazer. Se nós não ensinarmos, se nós não aplicarmos, se nós não pegarmos a mão e falar, ó, é desse jeito que faz, é assim, dessa forma, eles não vão fazer, porque faz parte, né, faz parte do mundo que eles vivem atualmente, faz parte do contexto que eles vivem. Às vezes eu fico indignado com algumas coisas que eu vejo, né, dos mais novos, falo, meu, não é possível, não era assim na idade deles, mas eu tenho que entender que o meu tempo era outro, né? As minhas dificuldades eram outras, né? E de fato, algo que é um alerta, né? E até indico aqui para vocês olharem no YouTube, né? Nós temos o canal da Comec, o canal do ECB, temos o último Como é que foi com o pastor Marcos Melo. Ele é um pastor presbiteriano, né? Um pastor de mocidade, e ele escreveu 2 livros, né? A Fé na Era Digital e A Fé na Era da Ilusão. A Fé na Era Digital vai falar sobre como as redes sociais moldam os nossos corações. E o outro, A Fé na Era da Ilusão, vai falar sobre as sutilezas, né? Vai falar sobre como viver em santidade numa geração que normalizou o pecado. Então, ou seja, de coisas que a tecnologia, né, o mundo vai colocando muitas vezes de forma sutil e a gente vai aceitando. E a gente vai achando que é normal. E até que isso contamina o nosso coração. Até uma frase, né, uma palavra, né, que o pastor Marcos Melo falou muito, e eu achei bem interessante, foi pecado diluído. Né, a gente vai consumindo pecado diluído aos poucos, né, até se contaminar totalmente. Então, né, nós precisamos, de fato, entender, né, nós que estamos na igreja, nós que estamos no campo, nós que estamos lidando, né, com essa geração, precisamos entender esse contexto, né? Essa aula que o Marcos Paulo deu é sensacional, porque ele traz esse panorama, né, essas características que muitas vezes a gente acha que é bobeira, que muitas vezes a gente acha que geração mimimi, geração Nutella, mas precisamos compreender essa geração. Não adianta a gente querer falar com essa geração sem ouvir as suas dores, ouvir o que elas acham, o que elas pensam. Nós muitas vezes queremos falar de futuro e não chamamos a nova geração para conversar. Não chamamos aqueles que estão aí passando por todos os processos, todas as transições e todas as crises. Né? Então, como que a gente vai falar de futuro com o nosso pensamento, sei lá, de 1990, 1980, enfim? A gente tem que falar de futuro exatamente trazendo eles para conversar, eles para falar, porque eles estão passando por tudo isso. Eles estão vivenciando, né, esse momento. Então, é muito importante, né, a gente, de fato, compreender essa nova geração, né, realmente dialogar, né, com eles, conversar, amá-los, né, principalmente, para a gente poder, de alguma forma, né, alcançar os corações deles, né, alcançar essas vidas para Jesus, que eles possam crescer realmente no Evangelho de uma maneira saudável. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, fiquem à vontade. Não sei se Marcos Paulo também quer acrescentar.
essa fala sua, Silva, ela vem trazer para a gente o que a gente não quer, né? A questão do esforço, né, pela comunhão, o esforço pelo relacionamento. A geração, ela vai ouvir, antigamente, né? Antigamente, no meu tempo, era a voz de comando, é o líder, hierarquia. Essa geração, ela tem um olhar diferente. Ela precisa ser cativada, ela precisa se fazer parte do processo, para ela se envolver, para ela. E aí, quando isso acontece, não tem quem segure. Não tem quem segure. Quando elas querem, quando elas são criativos, são multitarefas. Então, quando elas são cativadas, elas se fazem, entendem que ela faz parte de qualquer que seja o processo. Então, assim, é a explosão de boas ações. O Pedro levantou a mão e depois a Laila também levantou a mão. Pode falar, Pedro. Não, achei realmente uma bênção discutir a bênção na vida de vocês. Mas eu não tenho, assim, uma dúvida, né, que seja no meu coração. A gente sabe que a gente precisa de bastante paciência, né, como foi falado, a gente se colocar no lugar da pessoa, mas existe realmente um limite para a resistência espiritual de alguém nessa geração Z, por exemplo? Adolescentes, né, ou jovens, às vezes, que têm uma resistência a serem repreendidos para bênção, né? Ou seja, olha, sempre existe aquela pessoa que quando recebe assim, pô, cara, então isso aí é pecado, isso não pode, ou isso não vai te fazer bem. Tem pessoa que ela fecha a cara, tem pessoa que ela já cria esse ranço, né, em você. Mesmo você estando amigo dela, mesmo você ouvindo ela, se toca na ferida, ela parece que joga fora toda aquela construção que você teve com a pessoa, ela literalmente considera aquilo como se fosse um nada. Aí, nesse caso, a gente insiste um pouco mais, reconstrói de novo, né, aquela confiança, aquele tudo, ou a gente faz igual aquela passagem de Jesus, né, sacode a poeira e próximo para próximo. Porque eu acho que existe um risco de, às vezes, se a gente continuar, às vezes, de um relacionamento assim, né? O próximo, né? A gente, nossa vida, pelo menos. Deus usando nossa vida, porque aquela pessoa corre o risco da palavra de Deus cair em descrédito porque ela acha que é uma coisa repetitiva, uma coisa que tá falando demais. Eu tenho essa dúvida, sabe? Não sei se deu para compreender. Para mim, está claro para você o que você quis dizer, porque são as dúvidas que eu passo, as dúvidas que todos nós passamos. O freio e o acelerador, né? Quando é a hora de frear e quando é a hora de acelerar. Aí, assim, é claro que é isso mesmo. A gente vai ter momentos, né, que a gente vai precisar insistir e, assim, algo que a gente quer falar, assim, a gente ter o compromisso de ser duro, no sentido, assim, de a gente é amigo, a gente é tão amigo que a gente não vai passar pano, não vai fechar os olhos para seu erro. E é claro, como a gente vai falar, isso pesa. Mas aí a responsabilidade ela não pode ser nossa, minha. Ela precisa estar no outro. Assim, você falando, Pedro, eu lembrei foi de Jesus, né? O compromisso dele com Judas. O compromisso dele com Judas foi até o fim. E aí lembra que a gente falou sobre sinceridade? Sinceridade de Jesus, chamando ele de amigo. E Judas sabia que aquilo era sincero, mesmo ele sendo o traidor. Então, assim, a gente vai dizer algumas situações, palavras que não agradam, né? Como você falou, dentro da ferida, mas o nosso testemunho, a gente vai orar a Deus para que sustente e traga de volta essas pessoas. O pai, né?
o pai da parábola que tinha 2 filhos. Um foi lá, matou o pai em vida, pegou a herança e foi embora. O outro ficou lá atrás, depois de desperdiçar tudo, depois de sofrer, depois de perder tudo. Ele falou o quê? Meu pai. Então, a nossa oração é que o nosso testemunho se mantenha firme para que essas pessoas possam ser arrastadas, né? As palavras, elas até podem empurrar, mas o testemunho, ele vai arrastar as pessoas. Amém. Amém. Obrigado, MP. Laila também levantou a mão, fica à vontade. Boa noite. Boa O noite. irmão, o irmão Lucas falou uma coisa muito interessante quando ele disse que essa geração, né, essa geração nova agora, ela é uma geração que não é muito proativa, né? Não é muito ativa por conta própria, né? Só que, por exemplo, eu olho para essa situação como uma questão mais geracional, porque a maioria dos jovens hoje, eles foram criados por pais que não validam a opinião deles dentro de casa, ou o que eles falam, ou, tipo assim, os questionamentos deles, no caso. E a igreja em si, a liderança maior da igreja, né, normalmente, são por pessoas mais velhas. Então, a maioria dos jovens, falando como uma pessoa que liderou o ministério durante 3 anos, que a gente escuta muito, né, é que, como em casa a opinião deles não é validada, dentro da igreja é esperada a mesma coisa, que a opinião deles também não seja validada. E uma coisa que acontece de forma muito recorrente, né, acontece com muita frequência, é, por exemplo, a liderança maior da igreja pedir que seja feita uma coisa. E aí um jovem dá uma opinião acerca daquilo, acerca daquela situação, dá a opinião dele, posicionamento acerca daquilo, e ou ele é tratado como uma criancinha, por mais que ele já seja uma pessoa que tenha a plena capacidade de formar uma opinião completa, ou ele é completamente invalidado, não porque o pensamento dele está certo ou está errado, mas é porque ele é jovem. Então, a opinião dele, em mais um lugar, não é validada. Então, o que acontece muito? O que eu via muito? Muitos jovens eram muito ativos fora da igreja, eles eram muito proativos fora da igreja, mas quando entravam no contexto da igreja, como a opinião deles não era validada, e a maioria, como o irmão mesmo falou, que essa geração se preocupa muito com o bem-estar. Então, eles não vão brigar por uma coisa que não está sendo dada a eles. Uma coisa que eu vi muito é que os jovens hoje em dia, eles não são muito briguentos por nada. Se você não está me dando algo, eu não vou lutar muito por aquilo. Não vou brigar muito por aquilo. Então, uma coisa muito, por exemplo, para que sejam gerados jovens proativos dentro da igreja, é muito necessário validação de opinião. Isso vem muito por relacionamento, exatamente. A opinião deles sendo validada e sendo escutada e sendo praticada. Porque é muito legal quando você faz uma atividade, por exemplo, um retiro, e aí você faz uma reunião com seus jovens e diz assim, olha, nós vamos organizar um retiro. E aí cada um dá a sua opinião e no dia do retiro eles veem a opinião deles ali acontecendo. Isso cria autoestima. E com essa autoestima, eles vão se tornando mais proativos dentro da igreja. Então, assim, é uma questão muito geracional. E que muitas vezes a igreja mesmo reforça muito que o jovem cale a boca porque ele é jovem, não porque o que ele está pensando está certo ou está errado. Então, assim, eu gostei muito dessa aula, achei muito interessante porque me fez pensar, me botou para pensar em relação a esse contexto geracional, em relação à forma como igrejas mais antigas, normalmente, essas igrejas mais modernas, né, a maioria delas já colocam o jovem como bota até no banner, assim, o jovem lá, para ele ter a maior proatividade do mundo. Nas igrejas mais tradicionais, tem um pouco mais de dificuldade com isso, e eu entendo, por conta da divergência de opinião. Então, eu acho que uma geração precisa aprender a conversar melhor com a outra, de uma forma mais aberta, com o coração mais aberto, para poder entender, e não tratar os jovens, porque, por exemplo, os jovens de 12, 13 anos formulam, se você der oportunidade para eles, se você der lugar para eles, eles formulam opiniões e ideias tão complexas e tão rápido, exatamente por conta do acesso, que às vezes eu ficava impressionada. Que uma criatura que era calada, completamente calada, eu dei uma coisa na mão dela e ela formulou uma coisa tão complexa de coisa que nem eu sabia, que nem eu tinha noção que aquilo ali ia acontecer, mas porque ela pesquisou e eu dei a oportunidade para ela, aquilo ali aconteceu. Então, assim, eu gostei muito dessa aula, me botou para pensar mesmo, gostei.
só completar, antes de passar para a Silva, Laila, né? Laila é de onde, Laila? Eu sou de Piripiri, No Piauí. Tá no ótimo. Piauí. Isso, Cairóis, pastor Rotenildo. Minha irmã, muito bom, de fato. E assim, você que chegou, eu falei, ela não vai colocar o dedo na ferida. Ela não vai, ela colocou, né? Assim, enquanto estava preparando a aula, a gente percebeu justamente sobre isso, né? Lembra as gerações? Muitas vezes as nossas lideranças, elas não estão uma geração acima, mas duas. Então, se a gente está com a geração Z, não é Y que está liderando a Z, é a X. Quando não é a X, ainda tem baby boomers. E aí, essa questão de feedback foi uma questão que a gente também poderia comentar aqui, de que a geração Z, ela precisa, ela quer. Se ela tem muita facilidade para o aplicativo, que responde rápido, dá o retorno, a avaliação toda hora, pediu um lanche, avaliação. Baixou um aplicativo, avaliação. Isso está no nosso dia a dia. Mas as gerações anteriores já não têm esse cuidado com feedback, não tem esse cuidado de se autoavaliar, de se autoanalisar. E aí acontece, e aí começa o conflito. Só para fechar, assim, um dos personagens que eu mais gosto na Bíblia, ele se chama Eliú, lá de Jó. Porque, camarada, para mim, ele é fantástico. Ele chega como um jovem na discussão dos anciãos. Ninguém nem sabe que ele está lá. Jó 1, 2, 3, tanto, até o 30, você nem sabe quem é Eliú, não existe. Por quê? Porque ele é jovem. Porque ele não é mencionado. Ele não é dado valor ao que ele fala. E aí, quando os sábios, né, os idosos, se calam, ele fala assim, eu vim para cá para aprender. Eu vim para cá achando que eu vou ouvir da experiência à sabedoria. Mas o que eu estou só ouvindo é tolices. E aí agora ele fala assim, eu estou igual um monstro, né? Uma garrafa que vou explodir aqui, né? A gente sabe o que é isso, né? A gente fica ali engasgado. E aí ele vai falando sobre aquilo que os idosos, né? Os mais sábios, na verdade, quem esperava a sabedoria nas gerações anteriores não tinham. Então, de fato, é um desafio para a gente. E aí a gente precisa, aquela história, trocar a roda do carro com o carro andando. A gente não vai poder chegar e falar assim, mudar a cabeça desse povo. É a gente que vai precisar mudar a nossa cabeça. E, assim, eu só entendo que as coisas elas só vão melhorar a partir da substituição. A gente precisa, de alguma forma, agregar mais pessoas nessa sistemática, nesse modo de agir do discipulado, da convivência, da comunhão, para ir espalhando, né, esse conceito de maturidade que consegue lidar com esses ambientes tão adversos, muitas vezes mais do nosso contexto histórico. E para completar, né, algo que, desde quando eu assumi alguma liderança, né, de jovens, né, e Deus tem colocado isso no meu coração, é da gente promover encontros, debate, oportunidades como essa, para falar a respeito das novas gerações. Sabe, eu não posso ficar vendo as novas gerações, principalmente em igrejas históricas, né, como a nossa, saindo ou indo para outras igrejas e outros lugares, e a gente não fazer nada. Né? Uma coisa que a gente precisa entender é que, por exemplo, as grandes empresas, né, as grandes startups, as redes de entretenimento, Netflix, próprio Mercado Livre, enfim, tantas outras coisas, as redes sociais, Instagram, Meta, enfim,
todo mundo tem olhado os olhos para essa geração, tem voltado os olhos para essa geração, tem dado voz a essa geração, tem escutado as suas reclamações, tem mudado a sua forma de vender, a sua forma de comunicar, se mudado as formas como eles normalmente faziam lá atrás. Tudo mudou. Né? Você comentou a respeito, a Laila comentou a respeito das igrejas mais novas, né? Talvez as neopentecostais ou as igrejas de parede preta, né? Que elas colocam realmente os jovens lá porque eles são a bola da vez. Eles são talvez o pote de ouro aí para o futuro, né? E são as pessoas que têm mais disposição para a gente engajá-los, para a gente alcançar o maior número possível de pessoas. Eu não sei vocês, mas eu estou numa idade que meu ciclo de relacionamento diminuiu, né? Porque a gente vai parando de estudar, a gente não está mais nas escolas, a gente não vai mais para o clube, enfim, a gente vai reduzindo e vai ficando só quem? Só os cristãos, só os evangélicos. E aí a gente vai alcançar quem para Cristo? Se a gente não tem esse relacionamento com mais pessoas. Agora, quem de fato tem relacionamento todo dia na escola ou na faculdade com várias pessoas? São os adolescentes, são os jovens que estão nesses lugares. Né? Então, é eles, né, que realmente nós temos que dar voz, nós temos que ouvi-los, nós temos que discipulá-los, nós temos que caminhar juntos, nós temos que alcançar o coração deles. E, infelizmente, nós e incluindo já a nossa denominação, como uma denominação histórica, nós não comunicamos com essas pessoas, nós não comunicamos com adolescentes e jovens. Nós temos uma estrutura ainda, com exceção de algumas igrejas que têm uma mentalidade um pouco diferente, mas ainda a gente tem uma estrutura que muitas vezes não dá essas oportunidades. Né? Então, infelizmente, mudar essa realidade é complicado, né? Não é fácil, mas eu acredito muito que através de nós, de cada um que está aqui, se a gente conseguir mudar um pouco da nossa realidade local, vai ser muito mais fácil para a gente conseguir mudar algo a nível regional, a nível nacional, enfim. Mas, de fato, nós precisamos olhar com carinho para essa faixa etária, né? De realmente ter o cuidado com eles. E é que nem eu falo, quando eu falo de entender essa geração, não é aceitar tudo, tá bom? Não, a gente não pode confundir essas questões, não é aceitar tudo, mas sim, entender as suas dores, entender aquilo que eles têm passado, aquilo que eles têm vivido, né? O Marcos Paulo colocou aí mostrando características, né, tanto positiva quanto negativa, vamos dizer assim, e a gente precisa estar atualizado o tempo todo. A gente precisa, quem quer ser líder de jovem adolescente, quem lidera jovem adolescente, precisa se atualizar o tempo todo. Precisa entrar no mundo, entre aspas, deles, entender um pouquinho sobre o jogo, entender um pouquinho sobre IA, entender um pouquinho sobre o que eles estão assistindo, o que eles estão fazendo, o que é TikTok. A gente precisa ter um mínimo de conhecimento sobre essas coisas. Se a gente quer, de alguma maneira, alcançar os corações deles, a gente precisa entender um pouco do mundo deles. Né? Existem, eu estava vendo ontem, né, e ainda não sei se é verdade, mas eu não sei quem ouviu falar, né, algum tempo atrás surgiu um tal de Pokémon GO. O pessoal ficava caçando Pokémon em vários lugares, saía andando para a rua e caçando Pokémon, enfim, foi uma febre. Foi uma febre esse negócio de Pokémon. E aí saiu recentemente que a empresa, né, que tinha o direito lá dos jogos, usou as pessoas que estavam ali caçando Pokémon para mapear os lugares. Para o quê? Ou seja, o pessoal trabalhou para eles de graça. Mas é isso que o mercado faz. Você acha que o mercado é bonzinho, fazendo uma ação de marketing? Você acha que o mercado as oportunidades que eles nos dão e tudo mais é algo, tem nada a ver, eles estão fazendo algo diferente? Não, tem algo por trás disso. A Netflix, ela não muda os seus títulos ou
o foco delas à toa, né? O foco de títulos de filme e tudo mais à toa. As grandes empresas, né, o próprio Mercado Livre, eu pude participar de uma experiência lá dentro, que eles já estão preparando os filhos dos vendedores para assumirem os lugares dos pais futuramente. A maneira como eles vendem, hoje nós temos o tal do TikTok Shop, ou seja, você compra algo subindo os vídeos ali, ou seja, eles estão mudando e adaptando conforme as novas gerações vão caminhando. Hoje, muitas redes de entretenimento, né, eles têm feito o quê? Novelas curtas, filmes curtos, série curta, para você ver várias, maratonar, mas por quê? Mudou o perfil. Não é aquela pessoa que vai ficar, sei lá, 3 horas vendo Titanic. Não é. Não é, ele vai ficar a semana inteira vendo 15 segundos, 30 segundos, talvez, de cada parte ou de cada cena. Mas ele não vai ficar 3 horas sentado no sofá vendo Titanic. Então, até o Max Paulo colocou algo interessante a respeito de uma geração, né? Ela não nasce à toa. Se essa geração talvez esteja desse jeito, e a Laila até pontuou, né, que em casa, talvez os pais perderam a voz, não conseguem mais. E aí isso, ou seja, né, isso veio de outras gerações e isso está também mudando de alguma maneira as novas gerações que tem essa questão de autoridade, né, não respeitam essa posição de autoridade. Então não é do nada, né, a gente vai construindo isso, né, a gente vai mudando os corações. Então é muito importante, né, nós nos atentarmos às mudanças da sociedade, algo interessante, né? O Marcos Paulo pontuou, né? As gerações, e cada uma tem algo que marca, né? As gerações. Se você pegar as últimas a geração que vai ali de 2012 até a que continua, né? 2013 para frente, a gente não tem mais algo que marca assim. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Antigamente você tinha os anos 80, que era um tipo de música, os anos 90, que era outro tipo de música. Hoje você não tem mais isso. Hoje, cada dia é uma música diferente. Tanto é que as plataformas de música e os próprios músicos não lançam mais um álbum completo, não lançam mais um DVD completo, lançam faixas. Porque o que vale é você estar em primeiro toda semana, é você estar no pódio toda semana. Hoje é tudo fragmentado. Então nós temos que olhar para essa realidade e ver que hoje talvez um corte no YouTube, ou um corte de Instagram, um corte de vídeo, né, do YouTube ou do Instagram, ou até mesmo do Spotify, um corte, ele vai engajar muito mais do que um vídeo de 1 hora. Então nós precisamos nos atentar a todas essas mudanças da sociedade, dessa geração, e nos atualizar de alguma maneira para alcançar o coração desses adolescentes, desses jovens, para a gente continuar caminhando para o futuro que nós desejamos e esperamos. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, senão a gente encerra por aqui a nossa primeira noite. Quero agradecer ao Marcos Paulo, né, um amigo que, né, a Comec, a teologia, né, acabou me dando, e realmente nosso TCC foi muito parecido, então por isso que ele está aqui, porque é alguém que a gente não só tem o TCC parecido, mas a gente compartilha muitas coisas. A gente tem sonhos iguais, a gente tem anseios iguais, sempre voltado para as novas gerações, para essa geração. O amor não só pelos jovens, né, mas pela denominação, e o desejo da gente querer ver tudo isso mudar e mudar para melhor, para a gente realmente, de fato, ter o espaço, né, que, como igreja congregacional, né, a mais antiga, a primeira, merece, né? Então, muito obrigado, Marcos Paulo, pela aula. Eu sempre aprendo com você e hoje não foi diferente. Não sei se mais alguém quer falar. Se não, a gente encerra por aqui. Eu vou pedir para o Marcos Paulo fazer essa oração final. E amanhã, gente, não perca, tá bom? Sei que o Marcos Paulo hoje já falou bastante coisa e já deu vários insights sobre amanhã, mas amanhã também nós temos uma aula bem legal, bem importante. Não é porque sou eu, mas é porque é um assunto que é relevante para aquilo que nós estamos falando. Então, participem, né? Não deixe de... Eu coloquei lá no grupo também a lista de chamada.
coloque o nome dela, coloque o nome lá na lista e tudo mais, e algo que vocês vão ver, né, falando, né, como presidente da FUMEC, algo que a gente está passando por essa transição é tentar trazer essa tecnologia. A gente tem usado várias tecnologias, várias coisas, para tentar, de alguma maneira, alcançar pessoas dessa geração, da geração mais nova, né, da gente comunicar com essas gerações. Então, invistam nisso também, né? É algo super importante. Então, Marcos Paulo, acho que o pessoal já está satisfeito. Faça essa oração para a gente aí encerrar. E depois, gente, vamos tirar a nossa foto, tá bom? Vamos tirar a nossa foto. Amém. Gente, mais uma vez, gratidão. Vou estar aí acompanhando, sim, os outros 2 dias. Certeza que vai ser uma bênção para as nossas vidas, tá bom? E aí, vocês também. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus, pelos Teus ensinamentos trazidos aos nossos corações. Senhor Deus, livra-nos, Senhor Deus, de sermos como o povo da geração perdida e juízo. Livra-nos, Senhor Deus, de termos somente contemplado na nossa história os feitos, as grandes obras do Senhor, mas que possamos viver hoje. O livro de Samuel, ele é a restauração do povo de Juízo. É a restauração através da vida de um jovem, Samuel, que diz que queria ouvir o Senhor. E assim nós queremos, Senhor Deus, te pedir que mais e mais jovens e adolescentes ouçam o Senhor, ouçam a tua voz. Precisam, Senhor Deus, que sejam cuidados, sejam ensinados. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, buscando do Senhor o entendimento para sermos as referências que essa geração precisa. As referências, Senhor Deus, que muitas vezes nós não encontramos, nós não tivemos. Mas o Senhor nos trata, o Senhor nos edifica. O Senhor, através de nós, faz uma boa obra para a glória e louvor do seu santo nome. E é esse o nosso pedido, e é esse o nosso motivo de oração. E desde já, gratidão em Cristo Jesus. Amém. Amém. Gente, quem puder ligar a câmera rapidinho, só para a gente registrar esse momento. E alguém perguntou, né, se a aula será gravada. Sim, né, a gente está gravando as aulas desse workshop para a gente deixar disponível para quem não conseguir assistir. Quem puder ligar a câmera rapidinho aí, quem não estiver dormindo, brincadeira. Vamos ligar a câmera, o pessoal tá ligando a câmera. Tranquilo, Leandro, sem problema, meu irmão. Então, no 3, né, a gente tirar essa selfie aqui, virtual. 1, 2, 3. Peraí que o Pedro entrou agora, vai. Agora sim, apareceu a câmera do Pedro aí. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Aí, pronto. Tenho certeza que ficou bonita essa foto. Tem mais gente. Vamos tirar mais uma. Vamos tirar mais uma aqui. Vamos tirar mais uma. Vai aparecer. Isso aí, pronto. Vamos lá. Mais uma. 1, 2, 3 e pronto. É isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser. Deus continue abençoando. Qualquer coisa, manda no grupo ou manda no privado que a gente está lá à disposição. Deus abençoe.